Boa noite. A gente começa o Jornal do Rio deste sábado falando sobre um ano que Santa Teresa completa sem os tradicionais bondes do bairro. Os moradores organizam cerimônia religiosa e protestos para este fim de semana. Eles querem o patrimônio de volta. Veja na reportagem de Tia Oliveira. Este casal canadense passou uma semana viajando pelo Brasil. No Rio de Janeiro, os dois queriam terminar as férias conhecendo o tradicional bairro carioca de Santa Teresa. Ele tinha feito o passeio há 2 anos e pretendia mostrar à namorada a singularidade dos bondes, principal meio de transporte da região. Mas encontrou a estação fechada. I'm really disappointed. A desinformação não era culpa dos turistas. Para a Prefeitura do Rio, o bonde continua circulando normalmente. Qualquer um que acessar o site da empresa de turismo do município fica curioso para conhecer as ruas estreitas e sinuosas por onde passam os velhos bondes, os únicos que ainda circulam em todo o Brasil. E um longo roteiro com as atrações do lugar é descrito a partir da viagem nos bondes. O circuito era hábito desta carioca, mas neste sábado, ela e uma amiga dependeram dos ônibus, que passaram a fazer o mesmo trajeto. Quase se perderam. A gente se guiava pelo bonde e ia por onde ele levava a gente. Dessa vez que a gente veio, foi no restaurante, não sabia para onde ir, descia, subia. A gente perguntou pro motorista do ônibus, passa em Santa Teresa, ele vai para Paula Matos e a gente ficou nisso, Paula Matos, mas não é Santa Teresa, e ficou nessa desinformação, até que o pessoal do ônibus, que estava dentro do ônibus, os próprios passageiros, nos informaram, Paula Matos é Santa Teresa. Quem vive no bairro reclama que o serviço nem se compara com o prestado pelos bondes. Minhas filhas sempre foi criada, eu levando para o colégio, levando para a creche, sempre com bonde. Não tinha ônibus, não. Lá da minha casa eu escutava quando o bonde passava, 5h30 da manhã. E hoje a gente não vê mais nada, é um transporte super perigoso. Esses ônibus correm demais e não respeitam e não param nem para os colégios, nem para as pessoas de idade. A circulação está interrompida desde agosto do ano passado, quando um bonde tombou numa curva, matando 6 pessoas e deixando feridas mais de 50. Na época, a perícia constatou problemas nos freios. Os únicos indiciados foram os funcionários da empresa, inclusive o motorneiro, que também morreu. Não foi o primeiro acidente. Desde 2008, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura denuncia a precariedade no serviço. Os moradores de Santa Teresa alegam que os bondes foram sucateados de propósito. Para eles, o tradicional meio de transporte não suportaria um grande volume de passageiros durante a Copa do Mundo, por exemplo. A solução seria substituí-los por veículos mais modernos, porém mais caros. O objetivo seria destinar esses novos trens apenas ao turismo de massa. Acho que no Brasil a gente tem uma tendência muito grande de, em vez de preservar, em vez de manter as coisas, a gente, não, vamos deixar para trás, vamos pegar o mais moderno, que é o que mais da imprensa, o que faz mais purpurina. Eu acho que a gente tem que ter uma solução parecida com o bonde que havia, como existe em São Francisco, em Barcelona, em várias cidades que têm áreas de ladeira. Obviamente melhorando um pouco, dando mais segurança, dando mais estrutura. O governo anuncia para o primeiro semestre de 2014 14 novos veículos, mas por enquanto, bondinho por aqui só nesta réplica, feita por um artesão do bairro ou na pintura, que homenageia as vítimas do acidente. Lembrando que Santa Teresa ainda está de luto.